Olá, gente. Essa aula é destinada à resolução de exercícios de ligações covalentes e geometria. Então, vamos para o primeiro exercício. O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um covalente formado pelo bromo. Gente, vamos começar pela primeira aqui, a letra A. NH4Br é iônico? Sim, NH4Br é iônico. NaBr é covalente? Não. Então essa já está descartada. Letra B. NaBr é iônico? Sim. MgBr é covalente? Não. É iônico também. Letra C. CbR4 é iônico? Não. É covalente. E KBr é covalente? Não, é iônico. E aqui pede respectivamente, tem que ser primeiro iônico e logo após molecular. O D. KBr é iônico? Sim. NH4Br é covalente? Não. E a letra E. CaBr2 é iônico? Sim. E HBr é covalente? Sim. Então a resposta é letra E. A próxima questão é: as ligações químicas nas substâncias potássio sólido, HCl, KCl e Cl2 são respectivamente covalente apolar. O potássio sólido é covalente apolar? Não, é metálico. É liga metálica. É formado por ligação metálica. HCl é covalente polar? Sim, essa é verdadeira. HCl é covalente polar. KCl é iônica? Sim, é iônica. Cl2. Cl2 é metálica? Não. Cl2 é ligação covalente apolar. Vamos para a letra B. Potássio não é ligação iônica. HCl é covalente polar. KCl não é metálica, é iônica. E Cl2 sim, é covalente apolar. C. A liga metálica de potássio é covalente apolar? Não. HCl sim é covalente polar. KCl não é metálica, é iônica. E Cl2 é covalente apolar. D. Metálica, sim. Covalente apolar, não. É covalente polar. Iônica, acertou. KCl é iônica, formado por dois íons. O potássio está doando o elétron e o Cl está recebendo o elétron, por isso que é iônica. Cl2 é covalente polar? Não, é covalente apolar, porque os dois têm a mesma eletronegatividade. Letra E. Potássio sólido é formado por ligação metálica? Sim. HCl é ligação covalente polar? Sim. KCl é iônica? Sim. E Cl2 gasoso é covalente apolar? Sim. Então o resultado certo é a letra E. A correlação entre a substância química e a natureza da ligação entre os átomos em...
vamos ver qual dessas alternativas representa a correlação entre a substância e a natureza da ligação. A substância fluoreto de hidrogênio é uma ligação covalente apolar? Não. Fluoreto de hidrogênio é uma ligação covalente polar. Polar por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Sendo assim, ele vai puxar os elétrons mais para o lado do flúor. Isso vai fazer com que crie dois polos, um polo positivo no átomo de hidrogênio e um polo negativo na molécula de flúor. Então não é covalente apolar, é covalente polar. A substância dióxido de carbono é iônica? Não. Na molécula de CO2 ocorre compartilhamento de elétrons e não doação e recebimento. Então é uma ligação covalente. A substância cloreto de potássio, KCl, é uma ligação covalente polar? Não. A ligação presente no KCl é a ligação iônica. O potássio doa seu elétron e o cloro recebe esse elétron doado pelo potássio. Substância gás oxigênio O2 é ligação covalente apolar? Sim, gente. Por quê? Porque são duas moléculas de oxigênio, ou seja, tem a mesma eletronegatividade. Então ambas as moléculas vão concorrer, vamos dizer assim, concorrer na mesma força pelo elétron. Então não vai criar nenhum polo, nem mais para um lado e nem mais para o outro, nem um polo negativo e positivo. Então a resposta é a letra D. E vamos só terminar aqui a última. Monóxido de carbono, CO, é uma ligação iônica? Não. Na molécula de monóxido de carbono está ocorrendo uma ligação covalente. Então a resposta certa é gás oxigênio e ligação covalente apolar. Observe a estrutura genérica representada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, R deverá ser substituído pelo seguinte elemento: A. Carbono, B. Fósforo, C. Ferro, D. Flúor e E. Nitrogênio. Gente, para resolvermos essa questão, vamos pensar o seguinte. O R está fazendo 4 ligações. Então temos que ver qual dos átomos que tem nas alternativas que tende a fazer 4 ligações. O fósforo é na família 5A. Então para chegar a 8 elétrons ele precisa só de 3 ligações. O ferro não se encaixa na família 5A, ele está dos metais de transição interna. O flúor está nos halogênios, só faz só precisa de uma ligação para completar seu octeto. E o nitrogênio é da mesma família do que o fósforo, ou seja, tende a fazer 3 ligações para completar seu octeto. Então só nos restou o carbono, que precisa de 4 elétrons, precisa compartilhar 4 elétrons para que seu octeto seja atingido. Então a resposta certa é a letra A. 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando os tipos de ligações para as espécies químicas. Ferro é uma ligação o quê? É uma ligação metálica. Então, aqui será acrescentado o número 1. O NH3, a amônia, é uma molécula o quê? É uma molécula covalente polar, porque ela tem geometria piramidal e tem um par de elétrons livres em cima do N do nitrogênio. Covalente polar. KF, fluoreto de potássio, é uma ligação iônica.
o potássio está doando um elétron e o flúor está recebendo. Então, a ligação iônica. E por último, a molécula do O2 só sobrou a ligação covalente apolar. Então a resposta certa é a letra B. Agora vamos entrar para alguns exercícios da geometria molecular. Numere a segunda coluna, estruturas geométricas, de acordo com a primeira coluna, compostos químicos. A molécula de NH3, eu acabei de citar a geometria dela, é piramidal. Piramidal. A molécula de CO2, o que ela é? Ela é linear. A molécula da água é angular. A molécula do metano. O metano ele tem geometria tetraédrica. O fluoreto de enxofre qual geometria? É octaédrica. E o boro, a geometria é trigonal plana. Então a sequência certa é 2, 3, 1, 4, 6, 5. Vamos para o segundo exercício de geometria molecular. Justifica a geometria das moléculas relacionadas abaixo com base na regra da repulsão dos pares de elétrons de valência. Dados: enxofre 16, oxigênio 8, fósforo 15 e Cl 17. E a questão traz uma observação. Para facilitar a resolução da questão, representa a fórmula eletrônica de Lewis. Ao representar a forma do SO2, vamos ver que ocorre uma repulsão desse par de elétrons aqui com os par de elétrons do oxigênio. Então a ligação se torna angular. E antes de trazer aqui a estrutura, vamos tentar analisar. O fósforo é da família do nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, tende a fazer 3 ligações para completar seu octeto. Se fosse aqui NCl3, a geometria seria piramidal. Então é do mesmo jeito aqui nessa molécula. Faz 3 ligações com Cl para completar seu octeto e fica um elétron livre. É um par de elétron livre aqui em cima da molécula, que é o que define a geometria de piramidal. Vamos para mais outra questão de geometria molecular. Analisando a estrutura do óxido binário NO2, pode-se afirmar que a geometria da molécula e a última camada eletrônica do átomo central são respectivamente angular e completa, angular e incompleta, linear e incompleta, linear e completa. Gente, eu analisei essa questão e incompleta é realmente incompleta a camada de valência do nitrogênio nessa molécula. Então, essa é uma molécula angular, por causa dos dois pares de elétrons aqui em cima do nitrogênio. Então, a resposta certa é a letra C. Assinale a opção que contém a geometria molecular correta das espécies OF2, SF2, BF3, NF3, CF4, XeO4, todas no estado gasoso. Dá uns dados aqui, O8, F9,
S16, B5, N7, C6, XE54. Então, gente, a molécula de FOF2 é angular, tá? É angular por causa da repulsão dos elétrons que tem na molécula, né? Que ocorre a repulsão dos elétrons do oxigênio e do flúor. A molécula SF2, gente, preste atenção, vai ocorrer a mesma coisa do que a anterior. Por quê? Porque o, o enxofre é da mesma família de que o oxigênio. Então tem a mesma configuração eletrônica, tá? Então vai ser angular. BF3. O boro é uma das poucas moléculas que contém anomalia no seu octeto, tá? Ele estabiliza com apenas 6 elétrons e não com 8. E o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, será trigonal plana, porque não terá nenhum par eletrônico interferindo na geometria. NF3 é a mesma coisa do que a amônia. É piramidal, tá? É piramidal essa geometria aqui. Podem fazer aí no caderno de vocês a configuração eletrônica, tá? Não só dessa molécula, mas de todas as outras. Que vocês vão ver que ocorre a repulsão das ligações por causa desses elétrons livres do nitrogênio. CF4. CF4 a geometria é tetraédrica, tá? Tetraédrica. Também por causa da repulsão. E essa última molécula aqui é o mesmo jeito, tá? Óxido de xenônio. É o mesmo jeito. A geometria é tetraédrica. Podem montar aí. Só que ao montar essa molécula aqui, ao representar ela por estrutura, lembrem-se que aqui o xenônio é geometria tetraédrica, mas ele faz 4 ligações duplas com cada duas ligações, uma ligação dupla com qualquer um, com todos esses oxigênios aqui, tá? Ou seja, 4 ligações duplas arrodeando o xenônio, ligando ele ao oxigênio. Então a resposta certa aqui é a letra C. E a última, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular da amônia é... Gente, nós cansamos de bater na mesma tecla aqui, né? Que a geometria da amônia é piramidal. Por quê? Não seria piramidal se não tivesse esses elétrons livres aqui, que as 3 ligações continuariam uma afastada da outra. Mas como tem esses elétrons livres, eles repulsionam as ligações para uma geometria piramidal. Então a letra certa é a letra B. Então, gente, obrigado. Era essas questões que eu tinha pensado para trazer para vocês. Espero que tenham entendido, compreendido. E podem voltar ao vídeo e fazendo as mesmas questões, tentando representar a molécula para ver se vocês entendem. E obrigado por assistir até aqui e até a próxima.